O JB, tu tem a leitura de que está encaminhado o acordo com o Ferreirinha? Encaminhado não, Meneghetti, mas eu fiquei bastante empolgado com essa questão da boa vontade. O jogador, ele é muito bem quisto pelos jogadores. O Grêmio está vendo que ele é o melhor jogador do elenco e vai, sim, aumentar o salário dele. O Ferreira vai ganhar um aumento porque é justo. 140 pela bola que ele está jogando é troco. Hoje o Grêmio tem que colocar ele, se não no mais alto patamar, num ótimo patamar, até para ele ficar feliz, mesmo se não aumentar a multa. Mas eu já disse para vocês, a minha visão, tá? Não pagaria um absurdo, apostaria, faria um acordo para ele ficar até o final do ano aqui. Ó, Ferreira, joga até o final do ano, depois a gente facilita uma saída, libera pela multa, cada um segue seu caminho e vai ser bom pro Ferreira, que já está na hora de ir para a Europa, já tem 23, 24 anos, e pro Grêmio, que vai ter o Elias Manuel, que uma galera pergunta sobre o Elias, tá na fisioterapia. Tu quer ser dirigente? Não, tu tá dando uma ideia para que se tu quiser ser dirigente, nós vamos te indicar para outros clubes, não para o Grêmio. Eu seria um ótimo diretor executivo. Tu seria? Ótimo diretor executivo. Não, de finanças, né? Tá fácil para ser diretor executivo. Pelo que a gente está vendo aí, tá uma barbada para ser diretor executivo. Eu teria trazido o Vanderlei e Diogo Barbosa. Teria. Não vou mentir. Não, é que eu conto as perdidas também, eu não conto só as ganhas. Não conto. Que beleza. Vai lá, César. Eu queria, Meneghetti, falar sobre Ferreira. Então fale. Tu não sabe, só César, não tem um dirigente do Grêmio que a gente conhece que ele só ganhou? Mas ele estava no rebaixamento também, não estava? Dizem que não. Que não. Ele participava, mas nessa ele não deu opinião. Nessa ele não deu opinião. Pois é, que a diferença é essa. Só deu opinião quando tem nome, sobrenome ou não? Não, ele tem, mas ele, na hora do currículo, ele acabou esquecendo. Beleza, o Grêmio. Agora eu vou colocar o seguinte com relação ao Ferreira. Existe uma situação, Meneghetti, que eu até achei um pouco ambiciosa quando eu ouvi, mas eu acho que é um ponto interessante da gente avaliar. Você sabe o motivo principal do Ferreira investir no Grêmio nesse momento, que ele teve propostas? Ele acredita que o Grêmio aproxima ele da seleção brasileira. Boa, é verdade. Certo. Tá certo. E eu acho tão legal quando as pessoas têm uma ambição, porque é uma ambição importante, né? Pô, seleção brasileira. Se tu pensar o Ferreira um ano atrás, ele estava treinando na transição, com uma indefinição até da possibilidade de tamanho da carreira dele. E hoje ele está apostando no projeto do Grêmio para chegar próximo da seleção, inclusive com possibilidade de Copa do Mundo. Eu achei fantástico essa ideia e, olha, valorizo quem tem ambição. Se ele for para o leste europeu, o Shakhtar, né? por exemplo, a chance dele na seleção se reduz muito. E o curioso, aqui não. E o curioso, Meneghetti, que essa também foi, o Vaguinha trouxe essa informação para a gente, também foi uma ambição do Douglas Costa, né? O Douglas Costa também imaginou que aqui poderia se aproximar da seleção brasileira. E tem uma coisa que liga o desejo do Ferreira em permanecer, além da seleção brasileira, que é o foco do Grêmio a partir da estreia de Douglas Costa. Porque o Grêmio, não o clube, né? Será que o Douglas Mas o time do Grêmio muda de patamar, o time do Grêmio muda de patamar, porque naturalmente vai ter uma visão mundial, né, da imprensa mundial, porque o Douglas está lá. E o Ferreira vai ser o parceiro do Douglas, vai ser o cara que vai estar ali combinando. O Douglas Costa vem para o Grêmio pensando em seleção brasileira porque ele não estava conseguindo jogar no time lá da Europa. Talvez se ele fosse para o Atlético de Madrid ele poderia recuperar essa situação. Então, como ele não estava jogando lá, era mais interessante vir para cá. O Ferreira é uma outra situação. O Ferreira permanecer aqui é importante para ele porque eu vou dar um exemplo. O Everton Cebolinha, que saiu aqui bem mais maturado do que ele, bem mais condição de titular, está patinando no Benfica. Está tendo dificuldade. Eu acho interessante. Porque a adaptação ela demora quase um ano. Então, assim, pro Ferreira não é bem hoje o sair Everton, do bom momento... Tem razão nisso, tá? Mas é que o Benfica com o Jorge Jesus, ele teve um começo de trabalho terrível. Então o Benfica está patinando e ele está nesse grupo que está patinando. Só que aí é que tá. Hoje, pro Ferreira, é mais perto chegar numa seleção via Grêmio, se ele continuar decidindo, daqui um pouco dá um título, daqui um pouco tá na Libertadores, decidindo o jogo grande, aí ele pode chegar. Sim. Se ele faz a mudança, ele vai ter ele tem uma grande chance dele ter uma instabilidade. Estabilidade que eu digo de adaptação e tal. Não é assim todo mundo que chega lá e sai jogando. Vocês são estudiosos, vocês estão estudiosos aí do futebol, do time do Tite, que inclusive joga hoje. Vocês conseguem ver os dois jogadores do Grêmio numa Copa do Mundo, por exemplo? Não. O Douglas e o Ferreira? Não, eu acho difícil. Eu também acho, difícil. Não estou dizendo que é impossível. Não, claro que não, mas é que eu digo, imagina o tamanho disso. Isso aí, historicamente, nunca aconteceu. Eu acho que o Douglas Costa, nesse caso, está, ainda que seja mais velho, tem 1 metro de vantagem de Ferreirinha. Jogou uma Copa, né? Vai depender muito do que eles farão daqui para frente, né?
no Campeonato Brasileiro, principalmente, que Mas que é vai ter. fantástico. Eu acho que o Ferreirinha Sul-Americana. disputa essa vaga com o Everton diretamente, né? Aí é que tá. Sim. E o Everton não foi personagem da Copa América. Baldasso quer falar. Vamos ver, Baldasso. Eu acho que o Grêmio tem que começar a se movimentar agora. Se movimentar agora, o Grêmio vai ter dificuldades importantes. Esse programa já colocou na Copa do Mundo o Douglas Costa, o Ferreira, o Breno, goleiro, o Wanderson. O Grêmio não vai ter time para jogar, gente. Eu acho, inclusive, que tem que pegar a camisa amarela da seleção brasileira e botar no Grêmio. Parem com isso. Botem o Grêmio na Copa do Mundo. Só pra saber aí do Mas quem é o Inter, técnico? quem é do Inter lá que tem como pra colocar como na seleção brasileira? O assunto não é o Internacional. Tá, o mas assunto é o Grêmio nesse momento. quem deveria ser o técnico da seleção daí? O Renato, Ou o o Ramires? Tite ou o Thiago Nunes? Ô, Ramires. Não, o melhor técnico do futebol brasileiro se chama Adenor Bach, é o Tite. É ele que tem que ser o técnico. Tá, mas aí, Mas daí com a camisa da seleção, né? O Grêmio com a camisa da seleção. Isso. Tá, Não, vocês definiram. Cada dia um jogador do Grêmio é jogador de seleção brasileira. O Breno tem meia dúzia de jogos no Grêmio e já botaram como o melhor goleiro do Brasil. Eu tô preocupado com o Grêmio, como gaúcho eu tô preocupado. O Grêmio não vai ter jogador para jogar, vai estar todo mundo na Copa do Mundo. A ideia é boa. Agora isso, Meneghetti, é claro que tem a questão da Caramba, não ironia. pode, né? Tem a questão da ironia do Baldasso. Porque é o zagueiro pela esquerda. Mas não é comum, historicamente a gente vê, e agora o Grêmio de fato é um clube que tem bons jogadores nesse momento, já viveu momentos ruins, mas nesse momento vive um momento com ótimos jogadores, agora a gente precisa colocar. Não é comum a gente ter tantos jogadores que são que podem servir a seleção brasileira num clube. Não é comum. A gente tem todo o dinheiro do Flamengo hoje, o Flamengo com muitos jogadores. Agora, não é tão comum a gente ter tantos jogadores sendo... O Ferreira não chegou. O Ferreira tá Aí distante ele nessa não foi prateleira. convocado. Ele não... O Ferreira. Eu tô Hoje, dizendo, assim, ó, o Breno tá convocado, o Matheus Henrique tá convocado. Olha a careta lá do Baldasso pra ti, ó. Não, mas é que não é Meneghetti. Eu tô falando de... O Grêmio tem 3 hoje jogadores, 2 convocados. O Matheus Henrique está convocado para a seleção olímpica. O Breno está convocado para a seleção olímpica. Perdeu para Cabo Verde a seleção olímpica. Vai lá, Baldasso. Fala, Baldasso. Que horror. Primeiro que seleção olímpica é uma coisa. Vem cá, cara, tu botou o Flamengo na história? Tu botou o meio pra frente no Flamengo? O Ferreirinha, pra chegar no nível de algum jogador do meio pra frente no Flamengo, precisa de mais 5 anos de futebol, pelo menos, cara. Calma, César. Calma. Ô, O Douglas Costa Baldasso, perdeu o lugar na seleção brasileira. Baldasso, tá no desvio da seleção brasileira. Então, muita calma, gurizada. Douglas Costa e Ferreira vão duelar com o Flamengo. Douglas Costa, Ferreira, o Jean-Pierre crescendo e o Diego Souza continuando a fazer gol, eles vão duelar com o Flamengo. Eu lamento. torço pra isso, porque está na hora do Grêmio ter condições de duelar com o Flamengo. Cada jogo toma 5, 4, tá na hora. Lamento te informar, Baldasso, mas terás dor de cabeça e a tua cabeça é grande.